Existe um pecado tão grande que não pode ser lavado? Pense numa culpa, a pior que você já carregou. Aquela que você não sabia onde depositar. E todo mundo tem uma. Agora imagine uma culpa tão monstruosa que o chão pareceria pequeno para escondê-la. Foi exatamente essa culpa que Thomas Mann escolheu para escrever um dos seus últimos romances. E o que ele faz com ela é a coisa mais escandalosa da literatura do século XX. Ele transforma o pecador numa das figuras mais altas que alguém pode ocupar. Hoje você vai entender por que essa história medieval é um espelho apontando para você. Eu sou o professor Rodrigo Bittencourt, professor de Filosofia, Teologia, História da Arte, Antropologia Cultural e um membro integrante aqui do NOS. Mas antes de começar, vinheta! O herói deste livro nasce de um pecado, cresce sem saber quem é e comete um pecado muito maior do que dos seus pais. E quando ele descobre a verdade, faz uma escolha que nenhum de nós faria. Se acorrenta em uma pedra no meio do mar por 17 anos. E é ali justamente no ponto mais baixo que um ser humano pode chegar, quase virando um mineral, que Deus o escolhe. E guarde esse paradoxo porque o vídeo ele gira em torno a toda esta história. Porque o caminho para o alto passa sempre pelo fundo. Primeiro, um detalhe que quase ninguém sabe e que muda completamente a nossa leitura de Thomas Mann. A mãe de Thomas Mann era brasileira, se chamava Júlia da Silva Bruns, nascida em 1851. O maior escritor alemão do século XX teve o Brasil dentro de casa, no colo e nas histórias de ninar. A obra O Eleito foi publicada em 1951 e a data é muito importante, porque no mesmo ano foi publicado O Apanhador no Campo de Centeio de Salinger, 2 anos antes de Fahrenheit 451. Ou seja, o mundo tinha acabado de sair de uma grande guerra mundial. Milhões de mortos, humanidade perdida, sem saber mais em que acreditar. E que um homem faz quando ele está perdido? Ele volta às raízes. Mann poderia ter escrito um livro sobre a guerra que acabara de viver, mas escolheu uma história de quase 800 anos atrás. Uma lenda medieval que fala de pecado e redenção. Não por fuga, mas por bússola. Ele foi buscar, num tempo de fé, a resposta que o seu tempo tinha desaprendido. O que fazemos com a nossa própria culpa? A lenda não é invenção dele. Mann a encontrou por acaso pesquisando para o Dr. Fausto num velho livro de histórias latinas, a Gesta Romanorum. E a versão mais bela vinha de um poeta do século XII, Hartmann von Aue, que a chamava simplesmente Gregorius. E repara no tom com que conta Mann, porque muda totalmente o modo de ler este livro. Porque ele narra com um sorriso. Chega a inventar um narrador, o próprio espírito da história, que narra com uma leve ironia. Essa é uma ironia terna, não debochada. Ele joga com a forma antiga e leva a graça a sério. É essa mistura, o sorriso e a fé na mesma frase, que faz o livro respirar. A história começa numa corte medieval em Flandres. 2 irmãos gêmeos nascem, Willigis e Sibila. Bonitos, nobres, criados juntos, educados, protegidos do mundo. Bons demais, talvez. O pai, antes de morrer, os deixa sozinhos, um confiado ao outro. E o desejo que sempre mora onde a vigilância dorme, faz todo o resto. Os 2 irmãos se tornam amantes. Desse primeiro incesto nasce um menino. E não é como um filho qualquer que chega ao mundo. Ele nasce marcado, com um segredo que necessita desaparecer. A mãe faz o que a Bíblia já tinha narrado. Coloca a criança num barril, com um pouco de ouro, uma tábua falando a sua história, e o entrega ao mar. Você já viu essa cena antes. É Moisés colocado num cesto no rio Nilo para uma missão que ele ainda não conhecia. Mann sabia disso, e nessa narrativa está cheia desses ecos, do Egito à corte do rei Davi. E é a mesma gramática. A água que deveria matar
é a água que salva. Essa forma de ler a Bíblia como literatura camada por camada foi o que fizemos no livro dos Juízes. O card está passando aqui em cima, se você ainda não viu, vale a pena assistir. O barril chega a uma ilha e um pescador rude o recolhe e o deixa no mosteiro. E é ali no mosteiro, entre monges, que a criança nasce e é chamada Gregórios. Essa criança cresce, fica inteligente, delicada, muito diferente de todos ao seu redor. Mas é diferente demais, porque quando a diferença é para cima, ela incomoda. O irmão de criação o inveja. O provoca porque ele sabe ler, ele sabe falar, sabe se expressar de forma elegante e por isso é motivo sempre de muita crítica. Essa briga, essa inveja que empurra Gregórios a querer descobrir a sua origem. Aproveite essa pausa café para fazer uma pequena digressão. O que é o pecado? Confesso que por muito tempo eu não entendia muito bem esse conceito de pecado. Eu pensava que era uma imposição, uma regra do catecismo para criar mentes escrupulosas. Mas com o tempo, com a experiência, com o estudo, acabei aprofundando esse conceito. Hoje, para mim, pecado é uma desarmonia. Imagine uma casa arrumada, onde cada móvel tem o seu lugar. Imagine uma casa totalmente desorganizada, suja, num caos total. Eu vejo o pecado hoje como essa desarmonia cósmica, essa desarmonia pessoal. Porque o universo, ele é inteligível, ele tem uma ordem. A natureza, ela tem uma ordem. E cada vez que não respeitamos essa ordem natural, caímos nessa desarmonia, chamada também pecado. Já a questão da culpa é um conceito um pouco mais delicado. Um dos elementos importantes para entender o que é a culpa é saber se somos ou não somos responsáveis. Para admitir uma culpa é necessário alguns elementos. A consciência, plena deliberação e uma matéria grave. Se falta um desses três elementos, não podemos chamar de culpa, porque faltam os elementos fundamentais da moral. Plena consciência, inteligência, plena deliberação, vontade e matéria grave. Por isso, quem transgride sem ter essa consciência não tem culpa. E segura essa chave porque é um elemento importante para decidir o destino dos personagens. Repara como o grego já tinha sonhado com essa ferida, mas tinha dado um outro final. Por isso, olha agora este quadro. Este é o Édipo de Ingres. Édipo, sem saber, matou o próprio pai e se casou com a própria mãe. E ao descobrir que tinha assassinado o próprio pai e se casado com a própria mãe, ele se cega e se exila. Porque na tragédia grega, o destino é uma máquina que esmaga. E guarde essa imagem porque até o final do vídeo eu vou te mostrar por que Gregórios é o Édipo cristão. E se você quer continuar essa travessia na literatura, aproveite e se inscreva no nosso canal, @noscast. E dê continuidade a esse estudo junto conosco. Vamos continuar com a nossa aula. Gregórios parte à procura da própria história. Gregórios se torna cavaleiro. E o mar, sempre o mar, o leva a uma terra onde reina uma rainha viúva sitiada por inimigos dos quais não consegue se libertar. Você já adivinhou, a rainha é Sibila, a sua mãe, mas Gregórios não sabe. Gregórios derrota os inimigos e a rainha, agradecida e admirada por esse jovem cavaleiro, se casa com ele. O filho e a mãe, sem saber, cometem o mesmo pecado dos próprios pais. Um incesto sobre o outro. O jovem forasteiro que aparece do nada é um antigo arquétipo. O jovem cavaleiro se transforma na proteção de todos. E a mulher se apaixona por isso, porque ele oferece um chão firme por onde pisar. É humano, é antigo, e é uma armadilha, porque a proteção que ela tanto busca é o próprio filho. E aqui a pergunta que parte o livro ao meio. Gregórios, ele é um pecador ou uma vítima? Lembra da pausa anterior? Sem consciência não há culpa. E ele não sabia.
Pela lei dos homens, eles são inocentes. Um tribunal os absolveria. Somente que o livro não se contenta com o tribunal. Porque quando a verdade aparece escrita naquela tábua que a mãe escreveu, os dois desabam. E é aqui que Édipo e Gregórios se separam para sempre. Porque Édipo descoberto, ele se destrói. Gregórios descoberto, ele faz outra coisa. Gregórios, ele não se cega. Não foge da verdade dentro de si. Ele a encara. Dá instruções à mãe de como governar o seu reino, de como dedicar-se aos pobres, e parte para pagar. Não porque um juízo o condenou, mas porque a alma dele sabe que precisa de limpeza. E o que ele faz a seguir é o coração desse livro. John, vou te contar uma coisa. A tradição cristã sabe de uma coisa que nós esquecemos por muito tempo. Na vida espiritual existem 3 caminhos, 3 vias, 3 degraus. A primeira é a via purgativa, a via de purificação. A segunda é a via iluminativa, a via onde exercitamos a virtude. E a terceira via é a via unitiva, onde nos unimos com algo que é maior que nós mesmos. E uma coisa importante, ninguém pula a primeira via. Se queremos chegar a uma via unitiva, temos que começar pela via purgativa, passando pela via iluminativa, exercitando-se nas virtudes para alcançar a via unitiva. E se esse mapa das 3 vias te fez lembrar algo, certamente você se lembra da Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante fala do purgatório. O purgatório que é essa montanha com vários degraus de purificação. E Dante faz uma pergunta que nos deixa até hoje pensando. Existe diferença entre pecado pequeno e pecado grande? Bela pergunta. Será que não existe diferença de pecado? Não existe pecado pequeno, pecado grande? É tudo a mesma coisa? Bela pergunta, bela pergunta. Essa tradição inteira, ao longo dos séculos, nós destrinchamos o nosso curso de História da Igreja de Cristo na obra de Daniel Robbs. Se você está interessado, vai encontrar o link na descrição desse vídeo. Vamos continuar com a nossa aula. O pescador que leva Gregórios à penitência é rude, quase cruel. Joga as chaves dos grilhões ao mar com desprezo. E ele diz: se eu te reencontrar salvo, será quando esta chave voltar. E acorrenta o penitente numa pedra nua batida pelo mar. Passam 17 anos. Gregórios se encolhe, enfraquece, quase deixa de ser humano. E se sustenta apenas com uma seiva mínima que escorre da rocha. Um alimento que a terra não explica. Essa seiva tem um nome antigo, o maná do deserto, narrado no livro do Êxodo. O alimento que sustenta aqueles que não têm o que tirar. Mann está dizendo com essa imagem uma tese inteira. A vida da alma não depende da matéria. Quando um homem se entrega por completo, ele é sustentado por algo que não pode ver. E enquanto isso, em Roma, o Papa morre. E 2 nobres têm o mesmo sonho naquela noite. O novo Papa está numa pedra no mar há 17 anos. E eles partem à procura. Então chegam à cabana do pescador. É servido o peixe na hora do jantar. Dentro dele se encontra a chave que foi jogada há 17 anos atrás. Repara a delicadeza, até a crueldade do pescador serviu. Deus usou o homem mais simples e mais rude como instrumento e o ventre de um peixe que ecoa Jonas desde longe. E nada aqui acontece por acaso. A tradição tem um nome para isso e você pode levar para casa. A providência. A ideia de que os fios parecem soltos ao ver de perto formam um desenho. Essa costura, a graça que trabalha por baixo de tudo, é o tema de um dos maiores vídeos deste canal, As Confissões de Santo Agostinho. E se você ainda não viu, vale a pena assistir. Salve o card para depois, ou então busque na descrição desse vídeo. Então, você lembra quando visitamos aqui em Roma a Galeria Borghese? Quando passamos bons minutos em silêncio contemplando uma obra de Caravaggio. A obra era Davi e Golias. Davi, representado de uma forma frágil, corta a cabeça do gigante Golias. E o rosto de Golias era o rosto de Caravaggio. Caravaggio
ele estava sendo condenado. Ele tinha sido condenado por homicídio. E aquela pintura era um pedido de perdão. E Davi, ao cortar a cabeça, tem no seu rosto a representação da justiça. E o mesmo Davi que condena Golias, anos depois, quando é coroado, ele também passa por um processo de purificação. Diante do próprio pecado, ele exclama essas palavras: Tende misericórdia de mim, ó Senhor, perdão pelas minhas transgressões. O rei, que representa a justiça, se dá conta da própria fragilidade, porque essa fragilidade pertence à própria natureza humana. E essa oração, que se encontra no Salmo 51, é a oração do pecador. Não do rei, mas do rei que se reconhece pecador, necessitado do perdão, necessitado de ser tocado pela graça. E essa cabeça de Golias, representada com o rosto de Caravaggio, poderia ser perfeitamente a minha própria cabeça, a sua própria cabeça, a cabeça de Gregórios. Todos nós que nos encontramos nessa situação, nessa fragilidade da natureza humana. E a pergunta que nos fazemos: ainda existe a graça para mim? O livro diz que sim. Gregórios se arrependeu, fez penitência e foi reconhecido, tirado da pedra e levado para Roma. E o fruto do pior pecado do mundo se senta na cadeira da mais alta cristandade. Vira papa, não pela culpa, mas através dela. E a mãe não fica para trás. Sibila passa o resto da sua vida se dedicando aos pobres, aos mais necessitados. E ao fim vai depor a culpa mais pesada da sua vida aos pés do novo Papa. O reencontro fecha o círculo, porque a mesma graça que alcançou o filho alcançou também a própria mãe. E aqui o belo é que nenhum dos dois é deixado na pedra. Igual essa imagem, ninguém é grande demais para não sentir a necessidade de se ajoelhar. E ninguém carregou uma culpa pesada demais para não ser considerado digno de ser reerguido. Belo. Se alguma dessas ideias te tocou profundamente, faça uma coisa. Escreva no seu caderno, tire uma foto, coloque no seu stories e marque @noscast. Vamos continuar com a nossa aula. Olhe o mapa do caminho que acabamos de percorrer. Anote esses pontos. Primeiro, o pecado não é uma lista de regras. É uma desordem da harmonia. E só vira culpa quando há consciência. Segundo, por isso Gregórios é o Édipo cristão. Onde o grego se cega e se exila, o cristão se ajoelha e se purifica. A mesma ferida, dois destinos. Terceiro, a subida passa pelo fundo. As três vias começam sempre pela via purgativa. A pedra antes do trono. E quarto, nada se perde. A providência costura até mesmo a crueldade do pescador no desenho da graça. Mas ainda falta a pergunta mais importante. A que explica por que Thomas Mann, saindo de uma guerra, escreve um romance sobre esta lenda. E por que ela é sobre você hoje e agora. Nós vivemos numa cultura que sabe acusar, mas não sabe absolver. Pense nisso, o erro de hoje é eterno. Um deslize fica gravado, circula e condena para sempre. Nós cancelamos, mas não perdoamos. Diagnostica a culpa, dá nome a ela, mas depois não sabe onde colocá-la. E aí a culpa sem lugar apodrece dentro dela. O eleito é a resposta que o nosso tempo perdeu. Ele diz que existe um mecanismo para o irreparável, que a culpa encarada e nomeada pode ser matéria-prima de uma coisa nova. Não é ingenuidade, é o contrário. É a coragem de olhar para o pior de si e de não se destruir por causa disso. E olha que interessante, até a psicologia redescobriu um pedaço disso. Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração nazista, percebeu que o simples fato de nomear uma dor, de colocar em palavra o que sufoca, já é o início da cura. E é disso que falamos na aula Em Busca de Sentido de Viktor Frankl. O card está passando aqui agora. Verbalizar para poder começar. O que Gregórios fez na pedra é o que cada um de nós é chamado a fazer no próprio quarto em silêncio. Agora me conta, você acha que existe um pecado tão grande que você não possa ser perdoado? Escreva nos comentários o que você pensa, porque nós lemos todos os comentários e respondemos a todos.
São Paulo tinha dito numa frase o que este livro demora tanto para mostrar. Diz São Paulo: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Gregórios provou isso com 17 anos preso na pedra. Que provemos com bem menos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. 2 caminhos na tela agora. De um lado, as Confissões de Santo Agostinho, para você entender com profundidade a graça que costura tudo isso por baixo. Do outro, se você quer aprofundar, uma aula exclusiva da nossa comunidade. Escolha por onde seguir. A pedra, cada um carrega a sua, mas não precisa carregar sozinho.